galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! Alojamento. Ele avançou na direção dos raptores. Havia devotado toda a sua vida ao estudo dos dinossauros. Agora veria o quanto sabia de verdade. Velociraptores eram pequenos dinossauros carnívoros, como os oviraptores e os dromeossauros, animais que há muito se acreditava serem ladrões de ovos. Do mesmo modo que certos pássaros modernos comem os ovos de outros pássaros, Grant sempre presumira que os velociraptores comeriam ovos de dinossauros se pudessem. Ele rastejou adiante para a mesa de ovos mais próxima na incubadora. Lentamente ergueu a mão na névoa e pegou um grande ovo da mesa que balançava. O ovo tinha quase o tamanho de uma bola de futebol americano, de cor creme com leves manchas rosadas. Segurou-o cuidadosamente enquanto enfiava a agulha pela casca e injetava o conteúdo da seringa. O ovo brilhou levemente em azul. Grant tornou a se agachar. Debaixo da mesa, viu as pernas dos raptores e a neblina despejando-se dos tampos das mesas. Ele rolou o ovo brilhante pelo chão na direção dos animais. Os raptores olharam para cima, ouvindo o leve ruído do ovo rolando, e giraram as cabeças. Depois voltaram à sua lenta busca persecutória. O ovo parou a vários metros do raptor mais próximo. Droga! Grant fez tudo de novo. Silenciosamente buscou um ovo, trouxe-o para baixo, injetou-o e rolou-o para os raptores. Dessa vez, o ovo parou junto ao pé de um velociraptor. Ele balançou gentilmente, estalando contra a garra do dedão. O raptor olhou para baixo, surpreso com esse novo presente. Ele se abaixou e farejou o ovo reluzente. Rolou o ovo com o focinho pelo chão por um momento e o ignorou. O velociraptor ficou de pé outra vez e lentamente prosseguiu, continuando sua busca. Não estava funcionando. Grant pegou um terceiro ovo e injetou-o com uma seringa nova. Ele segurou o ovo brilhante em suas mãos e o rolou de novo, mas dessa vez com velocidade como uma bola de boliche. O ovo correu pelo chão com estrondo. Um dos animais ouviu o som, abaixou-se, viu-o chegando e instintivamente perseguiu o objeto em movimento, deslizando rapidamente entre as mesas para interceptar o ovo enquanto ele girava. As grandes mandíbulas se fecharam e o morderam, esmagando a casca. O raptor ficou de pé, a albumina pálida escorrendo de suas mandíbulas. Ele lambeu os lábios ruidosamente e resfolegou. Mordeu de novo e lambeu o ovo do chão. Não parecia nem um pouco incomodado. Ele se abaixou para comer de novo do ovo quebrado. Grant olhou para baixo para ver o que aconteceria. Do outro lado da sala, o raptor viu Grant. Estava olhando diretamente para ele. O velociraptor rosnou ameaçador. Moveu-se na direção de Grant, atravessando a sala em passadas longas e incrivelmente rápidas. Grant ficou chocado ao ver aquilo e congelou em pânico quando subitamente o animal soltou um ofego gorgolejante e o corpanzil se jogou adiante no chão. A pesada cauda bateu no chão em espasmos. O raptor continuou fazendo ruídos engasgados, pontuados por gritos altos e intermitentes. Espuma surgiu em sua boca. A cabeça batia para frente e para trás. A cauda batia e se agitava. Lá se foi um, pensou Grant. Mas ele não estava morrendo muito rápido. Pareceu levar uma eternidade para morrer. Grant estendeu a mão para pegar outro ovo e viu que os outros raptores na sala estavam congelados no meio de seus atos. Eles escutavam o som do animal agonizante. Um inclinou a cabeça, depois o outro, depois o outro. O primeiro aproximou-se para olhar o outro animal caído. Agora o raptor moribundo se contorcia, o corpo todo se debatendo no chão. Ele fazia barulhos deploráveis. Tanta espuma saía de sua boca que Grant mal conseguia ver algo além dele. Ele caiu mais uma vez no chão e gemeu.
O segundo raptor abaixou-se sobre o animal caído, examinando-o. Ele parecia intrigado com os estertores mortais. Cuidadosamente olhou para a cabeça coberta de espuma. Depois desceu para o pescoço se contraindo, as costelas agitando-se, os membros inferiores. E deu uma mordida na perna dele. O animal moribundo rosnou e subitamente ergueu a cabeça e girou, enfiando os dentes no pescoço de seu atacante. Lá se vão dois, pensou Grant. Mas o animal que estava de pé se livrou. Sangue escorria de seu pescoço. Ele atacou com as garras traseiras e, com um movimento rápido, rasgou a barriga do animal caído. Espirais de intestino saltaram como cobras gordas. Os gritos do raptor agonizante encheram a sala. O atacante deu-lhe as costas, como se a luta de repente fosse trabalho demais. Ele atravessou a sala, abaixou-se e voltou a se erguer com um ovo brilhante. Grant observou enquanto o raptor o mordeu, o material reluzente escorrendo por seu queixo. Agora sim, dois. O segundo raptor foi atingido quase que instantaneamente, tossindo e caindo para a frente. Enquanto ele caía, derrubou uma mesa. Dúzias de ovos rolaram para todo canto pelo chão. Grant olhou para aquilo em desespero. Ainda restava um terceiro raptor. Grant tinha mais uma seringa. Com tantos ovos rolando pelo chão, ele teria de fazer alguma outra coisa. Estava tentando decidir o que faria quando o animal resfolegou, irritado. Grant olhou para cima. O raptor o havia encontrado. O último velociraptor não se moveu por um longo tempo. Apenas encarou Grant. E então, lentamente, silenciosamente, andou em sua direção, perseguindo-o. Balançando para cima e para baixo, olhando primeiro debaixo das mesas, depois acima delas. Ele se movia deliberadamente com cautela, sem nada da rapidez que exibira quando em bando. Um animal solitário agora era cuidadoso. Nunca tirava seus olhos de Grant. Grant olhou em volta rapidamente. Não havia lugar nenhum onde se esconder. Nada a se fazer. O olhar de Grant estava fixo no raptor que se movia lentamente pelos lados. Grant também se movia. Ele tentava manter tantas mesas quanto pudesse entre ele e o animal avançando. Devagar, devagar. Ele se moveu para a esquerda. O raptor avançou nas sombras vermelho escuras da incubadora. Seu hálito soprava em sibilos leves através das narinas dilatadas. Grant sentiu ovos se quebrando sob seus pés, a gema grudando nas solas dos sapatos. Ele se agachou e sentiu o rádio em seu bolso. O rádio. Ele o retirou do bolso e o ligou. Alô, aqui é Grant. Alan? A voz de Ellie. Alan! Ouça, disse ele baixinho. Só fale. Alan, é você? Fale. Disse ele outra vez e empurrou o rádio pelo chão para longe dele, na direção do raptor que avançava. Ele se agachou atrás da perna de uma das mesas e esperou. Alan, fale comigo, por favor. Depois um estalo e silêncio. O rádio continuou em silêncio. O raptor avançava, respiração sibilante. O rádio continuava em silêncio. Qual era o problema dela? Será que não tinha entendido? Na escuridão, o raptor chegou mais perto. Alan? A voz vinda do rádio fez o grande animal parar. Ele farejou o ar como se sentisse outra pessoa na sala. Alan, sou eu. Eu não sei se você pode me ouvir. O raptor agora deu as costas a Grant e moveu-se na direção do rádio. Alan, por favor. Por que ele não o empurrou para mais longe? O raptor estava indo em direção ao rádio, mas era muito perto. O grande pé desceu muito próximo dele. Grant podia ver a pele enrugada, o leve brilho verde, as camadas de sangue seco na garra curvada. Podia sentir o forte odor réptil. Alan, me escute. Alan? O raptor se abaixou, cutucou o rádio no chão, hesitante. Seu corpo estava de costas para Grant.
A grande cauda estava bem acima da cabeça de Grant. Grant estendeu a mão e espetou a seringa bem fundo na carne da cauda, injetando o veneno. O Velociraptor rosnou e pulou. Com uma velocidade assustadora, girou de frente para Grant, as mandíbulas escancaradas. A mesa foi derrubada e Grant caiu, agora completamente exposto. O raptor assomava-se sobre ele, elevando-se, sua cabeça batendo nas luzes infravermelhas do teto, fazendo-as balançar loucamente. Alan? Alan? O raptor inclinou-se para trás e ergueu seu pé com garra para chutar. Grant rolou e o pé bateu no chão, perdendo-o por pouco. Ele sentiu uma dor aguda ao longo das omoplatas. O súbito fluxo morno de sangue sobre sua camisa. Rolou pelo chão, esmagando ovos, sujando as mãos, o rosto. O raptor chutou outra vez, esmagando o rádio, espalhando destroços. Ele rosnou furioso e chutou uma terceira vez. Então Grant chegou à parede sem nenhum lugar aonde ir, e o animal ergueu o pé uma última vez. E caiu para trás. O animal estava resfolegando. Espuma saía de sua boca. Gennaro e as crianças entraram na sala. Grant gesticulou para que eles ficassem para trás. A menina olhou para o animal moribundo e disse baixinho: "Uau!" Gennaro ajudou Grant a se levantar. Todos se viraram e correram para a sala de controle. Controle. Tim ficou pasmo ao ver que a tela da sala de controle agora piscava. Lex disse: "O que aconteceu?" Tim viu o Dr. Grant encarando a tela e hesitantemente movendo a mão na direção do teclado. "Eu não conheço muito sobre computadores", disse Grant balançando a cabeça. Mas Tim já estava deslizando no assento. Ele tocou a tela rapidamente. Nos monitores de vídeo podia ver o barco se aproximando de Punta Arenas. Estava agora a cerca de 200 metros da doca. No outro monitor ele viu o alojamento com os raptores pendurados no teto. No rádio ouvia o rosnado deles. "Faça alguma coisa, time!" disse Lex. Ele apertou redes DNL apesar desse botão estar piscando. A tela respondeu: "Alerta! Execução do comando abortada. Energia AUX baixa." "O que significa isso?" perguntou Tim. Gennaro estalou os dedos. "Isso já aconteceu antes. Significa que a energia auxiliar está baixa. Você precisa ligar a energia principal." "Preciso?" Ele apertou energia principal. Tim gemeu. "O que você está fazendo agora?" disse Grant. A tela toda começou a piscar. Tim apertou principal. Nada aconteceu. A tela continuou piscando. Tim apertou controle principal P. Sentia o estômago enjoado de medo. Rede de energia principal não ativa. Apenas energia auxiliar. A tela ainda estava piscando. Ele apertou conjunto principal 1. Energia principal ativada. Todas as luzes da sala se acenderam. Todas as telas pararam de piscar. "Ei, deu certo!" Tim apertou reiniciar redes. Nada aconteceu por um momento. Ele olhou para os monitores de vídeo, depois de novo para a tela principal. "Qual rede você quer reiniciar?" "Parque, Manute, Segurança, Alojamento, Outras." Grant disse algo que Tim não ouviu, escutando apenas a tensão na voz dele. Ele estava olhando para Tim preocupado. Tim sentiu seu coração martelando no peito. Lex gritava com ele. Ele não queria mais olhar para o monitor de vídeo. Podia ouvir o som das barras se entortando no alojamento e os raptores rosnando. Ouviu Malcolm dizer: "Deus do céu." Apertou o alojamento. Especifique o número da rede para reiniciar. Por um momento gelado e interminável, ele não conseguiu se lembrar do número, mas então se lembrou do F4 e o apertou. Ativando rede alojamento F4 agora. No monitor de vídeo, ele viu uma explosão de faíscas chovendo do teto do quarto do hotel. O monitor lampejou em um clarão.
Lex gritou. O que foi que você fez? Porém, quase de imediato, a imagem retornou e eles puderam ver os raptores presos entre as barras, contorcendo-se e gritando em uma cascata quente de faíscas, enquanto Moljun e os outros comemoravam, suas vozes baixas através do rádio. É isso aí, disse Grant dando tapinhas nas costas de Tim. É isso aí, você conseguiu! Eles estavam todos de pé e pulando para cima e para baixo quando Lex disse: Mas e o navio? O quê? O navio! Disse ela apontando para a tela. No monitor, os prédios além da proa do navio estavam muito maiores e movendo-se para a direita, enquanto o navio virava à esquerda e se preparava para atracar. Ele viu a tripulação indo para a proa, preparando-se para amarrar. Tim correu de volta para a cadeira e encarou a tela inicial. Ele analisou a tela. Telecom VBB e Telecom RSD. Ambas pareciam talvez ter alguma relação com os telefones. Ele pressionou Telecom RSD. Você tem 23 chamadas em espera e ou mensagens. Quer recebê-las agora? Ele apertou não. Talvez o navio fosse uma das chamadas em espera, disse Lex. Talvez assim você pudesse pegar o número de telefone. Ele a ignorou. Digite o número que deseja ligar ou aperte F7 para o diretório. Ele apertou F7 e subitamente nomes e números se derramaram pela tela. Um diretório enorme. Não era alfabético, e ele levou algum tempo analisando-o visualmente até encontrar o que estava procurando. VSL ANIB, Fred, 708-3902. Agora tudo o que precisava fazer era descobrir como discar. Ele apertou uma fileira de botões na parte de baixo da tela. Discar agora ou discar mais tarde? Ele apertou discar agora. Sentimos muito. Sua ligação não pôde ser completada. Erro 598. Por favor, tente novamente. Ele tentou novamente. Ouviu o ruído da linha, depois o som dos números sendo discados automaticamente em rápida sucessão. É isso mesmo? Perguntou Grant. Muito bem, time, disse Lex. Mas eles já estão quase lá. Na tela, eles puderam ver a proa do navio se aproximando da doca de Punta Arenas. Ouviram um guincho alto e então uma voz disse: Ah, alô, aqui é Fred. Você está me ouvindo, câmbio? Tim pegou um fone no console, mas ouviu apenas o ruído da linha aberta. Ah, alô, John, aqui é Fred. Câmbio? Responda! Disse Lex. Agora estavam todos apanhando fones, erguendo cada um que estivesse à vista, mas ouviam apenas ruído de linha aberta. Finalmente, Tim viu um fone preso à lateral do console com uma luz piscando. Ah, alô, controle! Aqui é Fred. Estão me ouvindo, câmbio? Tim agarrou o fone. Alô, aqui é Tim Murphy e eu preciso que você... Ah, repita, eu não entendi, John. Não atraque o barco! Está me ouvindo? Houve uma pausa. Então uma voz intrigada disse: Parece uma droga de uma criança. Tim disse: Não atraque o barco! Volte para a ilha! As vozes soavam distantes e ásperas. Ele... Nome era Murphy? E outra voz disse: Eu não entendi. Nome... Tim olhou freneticamente para os outros. Gennaro estendeu a mão para o telefone. Deixe-me fazer isso. Você pegou o nome dele? Houve um estalo alto de estática. Deve ser uma piada ou então... Porcaria de operador falso. Gossim. Tim estava trabalhando no teclado. Havia provavelmente um jeito de descobrir quem era Fred. Pode me ouvir? Disse Gennaro ao telefone. Se puder me ouvir, responda agora a câmbio. Filho, veio a resposta arrastada. Não sabemos quem diabos é você, mas não é nada engraçado. Estamos prestes a atracar e temos trabalho a fazer.
Agora, identifique-se adequadamente ou saia dessa frequência. Tim observou a tela exibir. Farrell, Frederick D. Cap. Que tal isso como identificação, Capitão Farrell? Disse Gennaro. Se você não der meia volta com esse navio e retornar a essa ilha imediatamente, vai estar violando a seção 509 do Ato Marítimo Uniforme, sujeito à revogação de licença, penalidades acima de $50.000 e 5 anos de cadeia. Você ouviu isso? Houve um silêncio. Entendeu isso, Capitão Farrell? E então, à distância, eles ouviram uma voz dizer: Entendi. E outra voz disse: Todos à proa! E então, o barco começou a se afastar da doca. Lex começou a comemorar. Tim desabou de volta na cadeira, enxugando o suor da testa. Grant disse: O que é o Ato Marítimo Uniforme? Diabos, quem é que sabe? Disse Gennaro. Todos olhavam para a tela com satisfação. O barco estava definitivamente se afastando da praia. Acho que a parte difícil acabou, disse Gennaro. Grant balançou a cabeça. A parte difícil, disse ele, está só começando.